Vocês provavelmente vão ler o título desse vídeo e vão se perguntar assim, mas do que Beyoncé afinal de contas está certa? Será que é sobre o filme que ela lançou anteontem que todo mundo deveria assistir por ser um show de cultura e entretenimento que assim realmente as pessoas deveriam adquirir através de suas vidas? Life is a set of choices. Não, gente, infelizmente não vamos estar falando do Black King nesse vídeo aqui. Porém, tem a ver com uma fala que a Beyoncé falou e que essa fala eu achei fundamental para expressar o que o atual momento da indústria fonográfica está sendo, não somente no aspecto de artistas americanos, mas também no aspecto e perspectiva de artistas em todos os lugares. A fala da Beyoncé é fundamental para a gente criar um debate super saudável e importante para a gente começar a enxergar outras coisas. Mas antes da gente discutir isso, já quero te convidar para você poder se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. People don't make albums anymore. They don't make albums. They just try to sell a bunch of little quick singles and they burn out and they put out a new one and they burn out and they put out a new one. People don't even listen to a body of work anymore. Girl, o que ela disse aí serve o chapéuzinho em muita gente que a gente pode citar aqui, né? Exatamente pela nova geração que a gente tá tendo de artistas que começaram a surgir nesses últimos 2 anos, né? Exatamente com essa super produção de singlezinhos, né? Como a própria Beyoncé disse, que são extremamente assim descartáveis e que pouco tempo depois eles já estão lançando outros para suprir o que aquele trabalho ali conquistou ou talvez não conquistou, exatamente pelo nível descartável que o efeito da digitalização e dos próprios artistas eles começaram a fazer dentro da indústria. Quando a gente analisa, gente, o efeito da digitalização da música, a gente fica um pouco com as pernas quebradas. Por quê? A digitalização ela tem um ponto hiper positivo, que é permitir, por exemplo, que qualquer pessoa ouça qualquer tipo de música em qualquer lugar do mundo, o que é maravilhoso, porque essa acessibilidade ela é extremamente limitada anos atrás, quando você dependia da mídia física, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito triste, porque ela faz com que as pessoas entrem numa produção em série de músicas e que tirem cada vez mais a relevância de produzir trabalhos mais completos. Isso é horrível, gente, porque você pensa que você nunca vai poder conhecer de certa forma quem literalmente aquele artista é, tendo como referência em um álbum de estúdio, que normalmente é o que acontece. Essa coisa que a gente tinha antigamente aí, voltando 10 anos atrás, né, mas assim, que ainda tinha uma grande força esse aspecto, a gente analisa que as eras dos artistas, elas eram muito mais bem pensadas, muito mais bem produzidas, elas eram muito mais prolongadas e elas permitiam com que os artistas fossem muito além nas suas criatividades. Não somente no aspecto daqui, mas também no aspecto daqui, né? Tanto que a gente leva como exemplo grande a explosão que foi a Lady Gaga, né? A imagem que a Lady Gaga trouxe de criatividade, de extravagância, né? De exuberância artística, tudo que ela ofereceu ali durante essa década que ela estava ativa dentro do mercado, gente, isso é tudo. Entende? Só que a gente percebe que hoje em dia esse tipo de coisa está perdendo cada vez mais o valor, exatamente pela velocidade que as coisas têm que durar, né? Esse efeito de duração é horrível, porque você vê que a música também perdeu até o tamanho que as faixas são produzidas, né? Antigamente a gente tinha música chegando a quase 5 minutos e essas músicas tocavam no rádio. Hoje em dia é uma guerra de programação para entrar músicas que não passam de 2 minutos e 5. Então, assim, é uma poda que vai fazendo, que vai destruindo completamente as fórmulas musicais que são históricas, né? Onde a gente tinha, por exemplo, artistas que vinham com músicas que tinham mudanças de instrumentações, que tinham, por exemplo, trechos mais longos com pontes no final da música e depois refrões. A gente já vê hoje em dia a música tendo estrofe, refrão, acabou.
né? Um formato genérico e básico que é terrível, gente. Felizmente, os artistas veteranos, eles não entram nessa onda de fazer isso. Eles ainda, por venderem as mídias físicas, eles permitem com que esses álbuns ainda sejam produzidos. Mas será até quando que a gente ainda vai ter esses artistas veteranos produzindo essas mídias físicas? A geração está crescendo, entende? Hoje a gente tá tudo ali nas suas faixas quase dos 30, né? Eu tô quase com 30 anos, eu já vou fazer 28. Então assim, quando eu tinha meus 16, eu amava colecionar o CD. Hoje em dia você vê que as pessoas não têm mais esse tato e busca do CD. Eles se preocupam apenas com a imagem do artista. O produto realmente de corpo e de história que o artista produz e se consolida e que marca a vida, não se baseia mais na arte de produzir música. Isso, gente, é muito doloroso. A gente migra atualmente para o K-pop, que é um dos gêneros musicais em maior ascensão no mundo, a gente percebe exatamente tudo isso que eu disse, porque o universo do K-pop se tornou, acredito, a maior fábrica de artistas no mundo hoje em dia. Se você voltar ali nos anos 2000, onde os Estados Unidos era a maior fábrica de artistas no mundo, ainda assim eles tinham a preocupação de lançar discos, do artista ter uma imagem mais consolidada, deles marcarem historicamente a indústria. Eles produziam grandes ícones musicais. No K-pop eles produzem esses ícones musicais, mas é tudo tratado na base da imagem. Você percebe que as músicas desses artistas, elas não são tão prolongadas e elas não têm um efeito que ela impacta uma cultura. O que impacta a cultura é a imagem do artista e não literalmente o produto que ele produz para poder vender. Um exemplo disso é essa grande popularização do K-pop com o lançamento de EPs, né? O EP se tornou o novo álbum para dentro desse público que consome o K-pop. E é bem claro que a gente percebe isso quando você vê que eles lançam 5 músicas, daí 8 meses eles lançam outro EP e já chamam isso de comeback e já transformam isso numa era. Entende? Porque tudo fica muito rápido e passageiro. O próprio CEO do Spotify, ele falou ontem em uma entrevista que ele deu que se os artistas querem consolidar suas carreiras, eles precisam se preocupar em lançar músicas a cada 3 meses e não literalmente de lançar músicas de forma tão prolongada, né? Esperar que os fãs vão esperar vir um novo álbum e depois dali 4 anos só que eles vão lançar um novo álbum. Isso vai podando de certa forma as fanbases, porque o povo vai migrando para os artistas que estão produzindo mais conteúdos em menos tempo. Efeito da digitalização, entende? Isso, gente, é uma coisa assim explícita dentro da indústria hoje em dia, né? Se vocês pegam a demora da Rihanna com esse novo álbum, lógico, a expectativa tá enorme. E uma das coisas que hoje em dia o pessoal não cria mais é a expectativa. Então, nesse ponto, pelo menos, a Rihanna tá tendo um lado positivo, que é de alimentar isso nos fãs e fazer com que eles queiram muito aquele trabalho. Quando ela lançar esse trabalho, vai quebrar todo mundo, porque ela vai ser um fenômeno. Entende? Agora, quando você pega a questão da frustração dessas pessoas de gerarem uma expectativa para algo que não vem, eles migram para outros artistas que produzem sempre. É por isso que esses artistas que eu citei do K-pop cresceram tanto. Eles produzem em série uma coisa que os artistas que normalmente a gente tanto tinha como espelho não produzem. Então a gente não fica alimentado com música, a gente não fica alimentado com imagem, com histórias, a gente não tem essa coisa que a música traz para a nossa vida através desses artistas que são, assim, vou dizer, veteranos. O consumidor de música também, gente, ele mudou muito, né? As pessoas, elas vivem vidas mais rápidas hoje. Antigamente, vocês percebem que quando uma pessoa vai contar uma história da vida dela, essa pessoa, ela conta a história da vida dela mostrando momentos que foram marcantes. Hoje em dia, a gente percebe que a nossa vida, ela não tem mais momentos marcantes. A gente tem os nossos altos e baixos, entende? Como qualquer pessoa tem. Mas você vê que hoje em dia a gente não tem mais aquela famosa memória afetiva de uma música que a gente ouvia ou de uma coisa que a gente comeu a primeira vez e sentiu o sabor daquilo a primeira vez.
entende? Tudo isso por causa dessa vida louca que a gente teve que mudar o nosso jeito de viver, né? Trabalhar incessantemente, viver para trabalhar, né? Para a gente conquistar cada vez mais coisas e a gente ficar cada vez mais superficial como ser humano. Esse efeito da digitalização foi, assim, tenebroso, eu acredito, dentro da sociedade, porque a gente literalmente não tem mais essas memórias. E assim, gente, para poder concluir esse vídeo, que já tá ficando um pouco longo, a gente percebe que os artistas novatos também, eles não valorizam os veteranos, né? A gente percebe que a indústria abraça totalmente os artistas novatos e ignoram os veteranos exatamente pelo efeito de visibilidade em números, dinheiro que eles dão para essas empresas, né? Quando vocês veem, por exemplo, uma premiação que era histórica como o VMA, que teve momentos icônicos, né, que eu citei naquele vídeo de ontem, que vocês podem inclusive conferir eles aqui no card, hoje em dia a gente vê que não se produzem mais esses momentos, entende? A premiação, ela é literalmente um entretenimento visual, mas que passa pouco tempo, você não lembra mais do que aconteceu ali. As coisas não têm mais o mesmo afeto de criar essa memória, igual eu acabei de dizer ali atrás. Eles não se preocupam com isso, e isso é muito doloroso para quem consome música pop, né? Eu acho que a gente do pop ainda sofre mais do que pessoas, por exemplo, que são de outros gêneros musicais. Porque o pop é o gênero musical meio que topo do mundo, né? Então a incessante produção de conteúdo no pop, ela é gigantesca, então acaba que piora mais ainda essa situação. Se você pega, por exemplo, as pessoas que são pertencentes a artistas que são mais de nicho, né? Ou seja, artistas que são para um público determinado, a gente vê claramente que essas pessoas têm muito mais memórias do que a gente que consome os artistas de mídia, né? E isso é doloroso. E eu esperava que os artistas novatos valorizassem mais o impacto histórico da vida deles que os artistas veteranos fizeram. E assim traziam essas participações a esse ponto. Um exemplo disso é a Dua Lipa, atualmente prestes a lançar o remix de Levitating com a Madonna e a Missy Elliott, que são duas artistas veteranas supremas, entende? Ter a Dua Lipa fazendo isso, gente, é muito importante, porque quem normalmente consome Dua Lipa hoje, sendo que ela é uma artista da nova geração, essas pessoas não sabem quem é a Madonna, não sabem a importância de Madonna, assim como não sabem quem é Missy Elliott, nem a importância da Missy Elliott, entendeu? Então é por isso, gente, que essa dar as mãos, esse movimento do feat, é muito positivo também dentro da indústria e cada vez mais a gente precisa valorizar essas coisas, tá bom? Eu espero que o vídeo seja esclarecedor e que também vocês reflitam sobre o assunto, mas também é importante pedir para vocês comentarem aqui o que vocês acham de tudo isso que eu falei aqui. Vocês concordam? Vocês discordam? Como vocês enxergam essa indústria hoje em dia? Vocês se sentem representados por elas? Vocês sentem que ela literalmente não cria mais memórias na gente? Comenta aqui que eu quero saber. Vai ser muito importante saber o que você pensa, tá bom? Ó, um beijo gigantesco e até o próximo vídeo nosso aí.